Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade que Ele me concede nesta tarde. Louvo a Deus pela vida que Ele me tem dado, pela saúde, pela graça, pela força. Louvo a Deus por tudo que Ele me tem proporcionado neste dia de hoje até aqui. Louvo a Ele por me dar mais esta oportunidade de mais uma vez compartilhar com os irmãos, de mais uma mensagem através deste instrumento, diante do qual me posiciono agora para aqui deixar registrado esta mensagem. Convido-vos a lerem comigo uns versículos na Palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Versículos de número 16, 17. Glória a Deus. E depois estaremos lendo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz-nos assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17: Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos irmãos, amigos da santa e bendita palavra de Deus, os irmãos, como eu, já ouvimos dizerem e dizem todos os dias, em algum lugar, há alguém dizendo: o corpo é meu, eu faço dele o que bem entender.
a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Ouvimos muitas pessoas falarem isso. As pessoas falam isto na mídia. As pessoas falam isto cotidianamente. As pessoas se acham donas de si mesmo. As pessoas se acham donos dos seus corpos. Acham-se donos da sua vida, a ponto de julgar, poderem fazerem o que bem entenderem, sem se preocupar com absolutamente nada. É isso que as pessoas dizem no dia a dia. No que tange respeito ao corpo, no que tange respeito à vida. É moda, está na moda as pessoas quererem modificar o seu corpo. As pessoas lutam, esforçam-se, uns morrem nas casas de estéticas, nas mesas de cirurgia, modificando os seus corpos, achando serem donos dele e assim sendo, terem o direito e o poder de modificá-lo da maneira como eles acham bem. E a moda que vem crescendo nos últimos anos é a preocupação, no caso da mulher, com as suas nádegas e com os seus seios. Eu li uma matéria de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos da América, em todo o mundo, aonde perguntou para várias mulheres que se elas tivessem condições financeiras, o que elas modificariam nos seus corpos. E foram todas unânimes de que modificaria os seus seios e o seu bumbum, ou as suas nádegas. Aplicaria botox ou qualquer outro ingrediente que pudesse avolumar as suas nádegas ou seus seios. E a moda vigente, corrente, hoje é expor os seus seios. Quer total, privando-se apenas de expor os mamilos, mas o resto se expõe ao público. Deixa transparecer, ou então apenas o começozinho dos seios. As nádegas se expõem no dia a dia. A moda agora é esses shortinhos que deixa transparecer 1 a 2 dedos de nádegas de fora. É a moda. É o anseio. É a busca. No caso dos homens, é o corpos musculosos,
bombados, inflados, mas é o que eles acham que eles podem fazer em seus corpos. Porque eles se acham dono, senhores, senhoras de si, da sua vida, do seu corpo, podendo fazer e modificar ele como ele ou ela quer ou acha bem, ou a sociedade determina. O tipo de perfil para que eles possam estar agradáveis à sociedade. E esse anseio está dentro das nossas igrejas. Esse sentimento, essa carnalidade, ela envolve as nossas igrejas. E agora, com essa liberalidade do uso de calças em algumas igrejas, não pense você que as calças que se usa são aquelas folgadas. São aquelas que fica solta sobre o corpo, que é o normal. Não. Nenhuma mulher quer usar calça dessa maneira. Isso antigamente era para homem. E hoje nem os homens, entre aspas, querem usar calça folgada. Já tem homem usando calças coladinha, pegada ao corpo, modelando o corpo, marcando o seu corpo. Mas as mulheres, elas não querem usar calças folgadas. Então nós vemos as crentes pelas ruas, dentro das igrejas, aderindo, adaptando-se a esse modismo mundano, carnal, pernicioso, nocivo à salvação. É o liberalismo nas nossas igrejas. Por medo de perder os membros, com esse incremento das igrejas aí, de todo tipo, para todo gosto. Então há um liberalismo por parte dos pastores para os crentes andarem como eles quiserem, sem nenhuma restrição. E há pastores usando até o termo dentro das suas igrejas, porque de Jesus essas igrejas não têm nada. De que nas suas igrejas é proibido proibir. É o jargão que alguns pastores já estão usando dentro das suas igrejas. Aqui é proibido proibir. Ou seja, o liberalismo é total. E nisso, os crentes estão também envolvidos nesse anseio de expor os seus corpos, de explorar o seu corpo, principalmente no que tange respeito às duas partes do corpo, as nádegas e os seus seios. Por isso vemos dentro das nossas igrejas, mulheres, irmãs, expondo o começo dos seus seios, com as suas roupas decotadas, cavadas, aparecendo o cofrinho dos seus seios. Outras exageradas pelas ruas expõem mais do que o cofrinho. Expõem logo os seios todo pelas ruas. Porque as pessoas acham, a mídia divulga, os crentes aderem, se envolvem, traz para dentro das igrejas, os pastores sem moral para isso, porque primeiramente tem que governar a sua casa,
E um pastor que tem dentro da sua casa televisão, assiste novela, se sente prazer em todo esse lixo que o mundo canaliza pela televisão para dentro da sua casa, e ele não se envergonha de ver aquilo que está sendo transmitido na televisão dentro da sua casa, ele não pode sentir-se vergonha dentro da igreja por aquelas que expõem as suas vergonhas dentro da igreja. E ele não tem moral para rebater, não tem moral familiar, não tem moral religiosa para debater contra essas práticas mundanas, carnais e perniciosas dentro das nossas igrejas. Porque o culto hoje é ao corpo. As pessoas estão investindo tudo para ter um corpo perfeito, para ter um corpo manequim, escultural, um corpo modelo, um corpo que chame a atenção, que desperte olhares de elogio, de cobiça, de desejo. As mulheres querem ser desejadas. Os homens querem ser desejados. Eles querem ser cobiçados, cobiçadas. Eles querem que as mulheres sintam desejo de possuí-los. Elas querem que os homens sintam desejo de possuí-las. Então essa correria nas academias, nas caminhadas, para ter um corpo que possa despertar desejos mútuos de um para com o outro. E esse mal está dentro das nossas igrejas. Esse sentimento está dentro das nossas igrejas. Para quem é crente de verdade e não se conforma com isto, está difícil ser crente dentro da igreja. Eu já ouvi pastores pregar, eu também já falei a respeito de irmãos que dizem sobre o ser crente em casa. Mas se nós formos olhar hoje, é melhor. É melhor. Se nós formos olhar, hoje em dia, como que está dentro das nossas igrejas, ser crente em casa é a melhor pedida. É a melhor escolha. Porque sair da minha casa para ir à igreja, para ser tentado por aquilo que vejo, para ser tentado pelas insinuações maldosas através da exposição dos seus corpos, dos seus decotes, das suas curvaturas do seu corpo. Porque afinal de contas, irmão, eu sou homem. Se você não sente o desejo de ser tentado, é porque você não é homem. Alguma coisa está errado no você ser homem. Porque há o desejo de ser tentado quando somos tentados. Quando vivemos em meio àquilo que pode nos tentar, instigar-nos, incitar-nos. Corremos o risco. Água mole em pedra dura bate tanto que uma hora fura.
É o ditado que se diz. Então, se eu estou num ambiente hostil, se eu estou num ambiente agressivo, a minha sensibilidade, fragilidade de homem, obviamente eu vou ser tentado. Não podemos ceder, mas podemos ser tentados. Aí temos que resistir, fugindo. Mas e quando não se dá para fugir, porque é a igreja? Estamos dentro da igreja. Temos que ir à igreja e chegar lá, deparamos com situações que nós não imaginávamos que fosse nos deparar, que fôssemos enfrentar. Então somos tentados. Então hoje em dia, irmão, para quem é crente de verdade, para quem quer ser crente de verdade, e não se conforma com essa falta de vergonha hoje, no mundo e dentro das nossas igrejas, sentem-se tentados, a melhor pedida é ficarmos em casa. Sermos crente dentro da nossa casa. Porque está difícil. Porque o anseio, o desejo pelo corpo sensual é o que se está em moda hoje, em todos os segmentos da vida. As pessoas lutam para emagrecer, mas não é por uma questão de saúde, é por uma questão de estética, é por um competitismo, é porque fulano falou que ele ou ela estavam gordos, e que seriam mais bonita, se fossem magrinhos. Mas até então não era uma questão de saúde. Aí quando consegue o corpo que queria, que o sistema mundano disse que era aquele ali o perfil, a pessoa começa a usar roupas sensuais para expor o seu corpo esbelto, escultural, para despertar desejos. Mas a palavra de Deus, aonde nós lemos, deixa bem claro que o corpo, ele não me pertence, ele não te pertence. A vida que há dentro desse corpo, que o faz ter vida, se mover, se movimentar, não te pertence. Você pode até se considerar dono do teu corpo, dono da tua vida, do teu nariz, achar que pode fazer o que bem quer, o que bem entende. Mas fique sabendo de uma coisa, que isso não é verdade. Você não é dono do teu corpo. Você não é dono da tua vida. O teu corpo quem fez foi Deus. A vida que há dentro deste corpo, que lhe deu vida, quem colocou foi Deus. Então você não é dono de nada, para achar e pensar que pode, deve e vai fazer do teu corpo o que você bem entender. Do Senhor é o corpo. Dele nós somos apenas mordomos. E lastimavelmente, lamentavelmente, muitos têm sido péssimos mordomos do seu próprio corpo.
A palavra de Deus, onde nós lemos, chama-nos a atenção para o que de fato é o nosso corpo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus. Templo de Deus. O teu corpo, o meu corpo, ele foi feito com um propósito, com um objetivo de ser templo de Deus. Templo quer dizer casa, morada de Deus, lugar aonde Deus habita para ser adorado. Então o nosso corpo, ele é templo de Deus. Deus o fez para que ele pudesse habitar nesse corpo. Templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito que habita nesse corpo, munido à alma, ele é de Deus. Deus tirou dele e colocou no corpo. O corpo então passou a ser alma vivente. Deus fez o homem para que ele pudesse habitar neste homem. E isso em espírito. Então o que nós somos? Somos templo, casa, morada, habitação de Deus. O corpo não foi feito como muitos pensam, para a prostituição, para a droga, para o álcool, para o tabagismo, para a sensualidade, para o nudismo, seminudismo, não. O corpo não foi feito para se tornar um objeto de prazer sensual ou de prazer sexual, não. O corpo foi feito como templo de Deus, desejando ele habitar em nós, em espírito, se assim nós o permitirmos. Enganam-se quem pensa outra coisa do corpo. E muitos crentes estão enganados pelo diabo pensando outra coisa do corpo além a de que ele é templo do Espírito de Deus. O teu corpo, irmã, o teu corpo, irmão, é templo de Deus. Não é teu. Para você encher ele de tudo que você acha que você deve encher. Você acha que você deve colocar nele tudo que você acha que deve colocar. Não! Esse corpo aí, ele pertence a Deus. E você não pode fazer no teu corpo o que você acha e pensa que deve fazer. Mas o mundo, o sistema, diz para você pintar os cabelos, pintar a boca, pôr brinco,
para você mostrar os seios, usar roupas transparentes, roupas coladas no corpo, marcando a calcinha, marcando as curvaturas do teu corpo. O mundo diz isto, quase pedindo para se andar nu. Porque essas roupas coladas que se usa é a mesma coisa que a mulher estivesse andando pelada, irmão. Tem muitas mulheres andando peladas vestidas. Elas estão peladas vestidas. Porque as roupas que elas estão usando é como se elas estivessem nuas. Porque mostra tudo, toda a sua sexualidade. E isto dentro das igrejas. E isso no meio evangélico, no meio cristão, no meio dos crentes. Quando não é dentro do templo, é pelas ruas. São pessoas dadas aos prazeres dos sentidos. São pessoas carnais que nunca se converteram de verdade a Jesus Cristo. Jesus nunca as converteram. Mas estão dentro da igreja, exercendo funções, atividades, dentro das nossas igrejas. Dentro das nossas igrejas. Mas o corpo não é teu. O corpo não te pertence. Deus vai te cobrar. Lembre-se disso. O corpo que você tem, que eu tenho, que nós temos, ele é templo de Deus. É isto que é o nosso corpo. Ele não foi feito para ser receptáculo de cachaça, de cigarro, de desejos sexuais, de vaidade. Não. O corpo, ele é templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Isso é coisa séria, irmão. Isso é coisa séria. E como que eu posso estar destruindo o templo de Deus? Colocando nele coisas mundanas, coisas que não são do corpo, coisas que eu coloco para completar o corpo, como que se ele estivesse incompleto, como que se ele precisasse ser completado, porque Deus o fez incompleto. Quem tem os seios pequenos, quer ter os seios grandes. Quem tem as nádegas pequenas, querem ter as nádegas grandes para chamar a atenção. Porque, lamentavelmente, irmãos, amigos, parece que a mulher hoje ela é vista pelo bumbum. Parece que o rosto das mulheres estão nas nádegas, no bumbum. Parece que o homem, quando ele olha para a mulher, ele olha para ela pelo bumbum, pelas nádegas, e não pelo rosto. E elas sabem disso. Tanto que se investe tanto nas suas nádegas, no seu glúteo, no anseio, no desejo de ter um enorme, grande, para chamar a atenção. De tal maneira que a mulher
que não tem uma nádega média ou grande, ela se sente totalmente ignorada, não olhada, não desejada, não cobiçada pelos homens. E, lamentavelmente, uma outra pesquisa feita, onde diz que os homens são muito atraídos pelo bumbum, pelas nádegas das mulheres. É um sodomismo, é uma sodomia. E isto dentro das nossas igrejas. Esse sentimento, esse desejo está dentro das nossas igrejas. E nós vemos isto. Só não vê quem é cego ou quem tem medo de admitir, por não ter coragem de rebater, de combater, de debater contra isso. Então finge que não está vendo, mas estão vendo. E muitos até gostam, muitos até cobiça, deseja as irmãs dentro das nossas igrejas. Por isso que não fazem nada e fingem que não estão vendo nada. Mas esse sentimento pernicioso, malicioso, está dentro das nossas igrejas. Porque a televisão ensina, a internet ensina, o mundo ensina. Então esse anseio, esse desejo mundano, não combatido, está dentro das nossas igrejas. Combatido é aqueles que combatem contra isto. Sobe-se ao altar e, em vez de ajudar aqueles que combatem contra essas práticas a combater, combate contra aqueles que combatem contra essas práticas. Porque, lamentavelmente, seus familiares estão envolvidos nessas práticas. Mas o corpo, irmão, guarda bem isso, crente. O corpo teu não é para você ficar dentro da igreja, do templo, da casa de Deus, para lá e para cá, rebolando, dançando, querendo chamar a atenção, não. Com essas roupas indecorosas, curtas, que quando se senta precisa colocar uma flanela, um pano, senão aparece toda a metade da coxa de fora. Quando coloca, outras sentam e cruzam as pernas, outras com as pernas abertas. É uma sensualidade dentro das nossas igrejas. E Deus não pode operar, Deus não pode agir, irmão. Então ataca, agride nas suas mensagens. Mensagens agressivas. Tentando colocar que Deus está operando, Ele está agindo, quando na verdade não está, não. Nessa carnificina que estamos vivendo dentro das nossas igrejas. Mas o corpo não é teu. O corpo não te pertence. O corpo é templo de Deus. E aquele que destruir esse corpo, que é o templo de Deus, com as coisas mundanas nele, colocando as coisas mundanas para o corpo ficar como o mundo quer que ele fique, para o mundo achar ele bonito, Deus vai te destruir. Como crente dentro da igreja. Tenha certeza disso. Porque o mundo, ele não vai achar um corpo natural, bonito. O mundo, ele não vai achar um corpo natural, original, bonito. Quem vai olhar para uma mulher crente
natural, com seus cabelos de cores natural, compridos, tamanhos natural, seu rosto natural, seus lábios natural, sobrancelhas natural, seu corpo natural, suas unhas natural, e vai achar bonito? Não vai. O mundo não acha nada natural bonito. Porque natural são as coisas que Deus fez. E o homem veio para desnaturar tudo que Deus fez. O diabo veio com o papel de desnaturar, tornar tudo desnatural do que Deus fez natural. Porque aos olhos de Deus, tudo que é natural é que é bonito. Porque Ele fez tudo bonito, sem necessidade de complemento, de coisas mundanas no corpo, para que ele seja tido, achado ou considerado bonito pela sociedade mundana. De maneira nenhuma, irmão. Então quem isso faz, está destruindo o corpo que é o templo de Deus. Deus vai te destruir. Não se engane. Não pense que o estar na igreja te isentará do juízo de Deus. Se você destruir esse corpo que você está, que pertence a Deus. Porque você quer agradar ao marido, o marido quer agradar a esposa, quer agradar a sociedade, ao sistema. Deus vai te destruir. Não brinque com Deus. Não pense que Deus é de brincadeira. Não pense que Deus muda na sua sentença. Não se engane, não deixe o diabo te enganar com esse pensamento de porque as coisas estão indo bem, isso é um sinal da aprovação de Deus na tua vida. Você está enganado. Se o que tu fazes destrói o corpo de Deus, Deus vai te destruir. Não te engane, irmão. Não te engane, há muitas pessoas enganadas. Mas a palavra de Deus diz lá em Pedro que o juízo de algumas pessoas se manifesta agora, os de outros depois. Quantas pessoas morreram nas mesas de cirurgia, nas lipoaspiração, no desejo de emagrecer, não por uma questão de saúde, mas por uma questão estética, por uma vaidade. Quantas pessoas morreram, irmão, com essas cirurgias, na busca de um corpo sensual, perfeito. Perfeito, irmão, é o corpo que Deus fez. Perfeito é Ele. Porque a perfeição do corpo não se mede, irmão, aos olhos de Deus, pela sua espessura. Se ele é fino, se ele é gordo, se ele é magro, se ele tem uma aparência bonita, feia. Não! A perfeição do corpo não está nisto. Mas sim na composição, nos elementos químicos, na construção. Que o salmista no Salmo 149, ele diz que de um modo, no Salmo 139, ele falando sobre o corpo, sobre a maneira como Deus fez o corpo, que ele diz que de um modo assombroso, Deus o criou. De um modo assombroso. Que ele diz que tal ciência é para mim maravilhosíssima. Tão alta que não a posso atingir.
a construção do corpo humano. O corpo humano é uma máquina perfeita, que a ciência jamais conseguirá esgotar o estudo do corpo humano. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Então você não tem que buscar a perfeição no corpo, através das academias, das estéticas, não! Por uma questão de saúde, sim. Emagrecer por uma questão de saúde, engordar por uma questão de saúde, sim. Mas por uma questão de estética, porque o desejo do teu coração, e olha que Deus olha a intenção. Ele vê qual é a intenção que você está indo para uma academia. E cuidado para ele não te destruir. Qual é o desejo, a intenção que você está indo para uma sala de cirurgia? Cuidado para ele não te destruir. Porque ele faz isso sem pedir permissão e sem dar satisfação, porque você é dele, eu sou dele, nós somos dele, e ele faz de nós, em nós, a hora que ele quiser, o que ele bem quiser fazer. Porque ele é Deus. Ele é Senhor, ele é dono da nossa vida. Então esse corpo não é teu. Esse corpo não te pertence. Ele não te pertence. A busca pelo corpo perfeito tem levado muitos a serem destruídos. Destruídos. E muitos serão destruídos. Porque o corpo é templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. Que é o Espírito Santo como um espírito natural. Porque o espírito natural que está em nós, ele é de Deus. Ele se corrompeu, na verdade, por causa do homem. Mas pertence a Deus. E o Espírito Santo veio para purificar esse espírito natural do homem e levá-lo a Deus, para que Deus em espírito então habite neste homem. Mas se você destruir o corpo que é o templo de Deus, Deus vai te destruir. Se você não se arrepender, cedo ou tarde, Deus te destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, para você entender, irmão, irmã, amigo, amiga, quando você pensar em dizer que o corpo é teu, que a vida é tua, que você faz dele e nele o que você bem quiser, você lembre disso aqui, ó. O teu corpo, ele é templo de Deus. O teu corpo, ele é templo de Deus. Primeira verdade. Segunda, e que o Espírito de Deus habita em vós. Terceira verdade. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Quarta verdade. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então o teu corpo, o meu corpo, ele é templo de Deus. O Espírito de Deus habita nesse templo, ou ele quer habitar nesse templo, pois Deus o fez para isso, para que o Espírito de Deus habitasse nesse corpo, que é o templo de Deus. E que, se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. E que esse templo, ele é santo. Deus o fez santo. Se ele está corrompido, maculado, contaminado, é pelas ações do homem, pelo pecado. Mas que Jesus veio para purificar esse templo,
para que Deus cumpra nele aquilo para o qual Deus o fez, Deus o construiu, e possa então habitar em nós, em vós. Então o corpo, templo de Deus, o Espírito quer habitar nesse templo. Esse templo, ele é santo. E quem destruir esse templo, Deus o destruirá. Aí está o perigo, irmão. Aí está o perigo. Você não é dono do teu corpo, irmã, irmão. Ele não te pertence para você expô-lo à vaidade. E ainda expõe na mídia, nas redes sociais, como que isso estivesse lindo, bonito, mas não está não. Você está destruindo o templo de Deus. Você está maculando, contaminando, e isso é destruir. Deus vai te destruir se você não se arrepender. No capítulo 6, no versículo 19, onde lemos, diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Está aí. Você não se pertence. Você que diz que o corpo é teu, que a vida é tua, que ninguém tem nada a ver com a tua vida, que ninguém tem nada a ver com o teu corpo, que o que é bonito no corpo é para se mostrar, por isso se anda nu, seminu, marca as vergonhas do corpo, mostra, expõe, porque acha que é dono do corpo. Você está enganado. Você está enganado. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? E que não sois de vós mesmo? Ele é templo do Espírito Santo, ele não é teu. O corpo que você tem é templo do Espírito Santo e não teu. O corpo não te pertence. Não sois de vós mesmos. Você pertence a Deus. O teu corpo é templo de Deus. O Espírito Santo quer habitar nesse corpo, mas ele tem que ser santo. Ele tem que estar sem as coisas mundanas. Ele tem que estar natural, original, sem maquiação, sem máscara, para que ele possa habitar e o teu corpo reluzir como astro nesse mundo de pecado, nesse mundo de treva. Não sois de vós mesmos. O corpo não é teu, não te pertence. O versículo 20 disse: porque fostes comprados por bom preço, preço de sangue. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 18 e 19. Capítulo 1, versículo 18 e 19. Porque não fostes comprado, não fostes comprado da vossa vã maneira de viver, maneira vã que se vivia antes, na vaidade, no pecado, na prostituição, na fornicação, no adultério, nas vaidades mundanas. Não foi com coisas corruptíveis que fostes comprado.
Não foi com aquilo que se corrompe com o tempo que você foi comprado da sua vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos teus pais, que você tem recebido da sociedade, da mídia. A mídia diz, mostra o seio, usa roupa transparente, usa roupas curtas, mostra as pernas, te pinta, usa roupas colantes. Aí você vai e faz. São tradições mundanas que muitos crentes têm recebido pela mídia, da mídia. E estão voltando às tradições. Mas fique você sabendo que o corpo não te pertence. E ele foi comprado. E não foi com ouro nem com prata, coisas corruptíveis dessa vida, que você foi comprado. Mas foi com o sangue de Jesus Cristo. O preço que esse corpo teu foi comprado foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço por esse corpo. Então ele não te pertence, ele não é teu. Ele não é teu. E se você o estiver destruindo com essas vaidades, Deus vai te destruir. Porque o corpo, ele é santo. Deus o fez santo. E Deus quer ele santo. Fostes comprado por bom preço. Preço de sangue. Não foi o preço de ouro nem de prata. Coisas corruptíveis. Não. Mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue puro de Jesus. Este foi o bom preço que Paulo escreve aqui aos Coríntios, que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Fostes comprado. Sabei primeiramente isto, que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatado, comprado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se assim fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificar Ele no corpo, num corpo natural, num corpo original, num corpo desprendido de toda a vaidade mundana, de toda a carnalidade, de toda a sensualidade, de todo o modismo mundano, mas vivendo para Deus e a Ele glorificando no corpo natural, em tudo natural, nas cores dos cabelos natural, no tamanho dos cabelos natural, no rosto natural, no olho natural, no nariz natural, na sobrancelha natural, na boca natural, no corpo, nas unhas, nos pés, nas mãos, tudo natural. Assim estarás glorificando a Deus, porque Deus, quando Ele fez o homem natural, Ele viu que era bom. Ele viu que era bom. Mas estão destruindo o corpo. Deus vai o destruir. Mas que Deus nos guarde e nos abençoe. Que Ele tenha misericórdia da igreja nesses dias.
em que as tradições vãs estão entrando na igreja, pregado pela mídia, pelo sistema mundano, e muitos crentes estão vivendo de maneira vã, recebendo isso como uma tradição da mídia, da sociedade. Deus vai te destruir. Arrepende-te. E que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, em nome de Jesus, para a glória do seu santo nome.